gente, que vem chegando aqui o Igor para mais uma aulinha de língua portuguesa. Desse jeitinho aí, jogueiro, ó. Você tá vendo aí, já tá imaginando, do jeito que eu tô fazendo aqui, sabe que é movimento, né? É aquele, ó, movimento, né? Como é o movimento, Bob? O movimento de T-Rex não, cara. É o movimento curvilíneo retirar o uniforme. Vixe, não é assim não. Olha, gente, vamos indo, redigindo Puppet. Gente, vamos indo para a nossa aulinha. Já chega aí, vou dar o que para mim pode ser um mês, para você pode ser apenas um segundo, apenas um segundinho. E estou eu aqui do lado dele, a pessoa topzera que sempre tá do meu lado, ele mesmo, Cleitinho, meu ventilador. Manda um oi pro Cleitinho. E do outro lado tem o Bob também. Oi, Bob, manda um oi. Au! Olha, o oi do Bob hoje foi diferente. Cleitinho, mande um oi também. Viu? Um oi de todo mundo aí. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa aulinha. Tem mais um. Ah, é o Cláudio. Porco Cláudio aqui presente, né? Gente, vocês estão ouvindo apenas áudios e barulhos estranhos. Temos o barulho do cachorro agora também, né? Vamos lá, gente, vamos começar. Bob, como sempre, auxiliando. Cleitinho o Cleitinho só ventila. Vamos lá, gente. Foi! Primeiro, para você... Ah, lembra. O que a gente vai falar hoje? Eu vi período simples e composto. Período simples. Gente, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é uma frase. Bob, o que é uma frase? Não cai palavra junto. Correto. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Então, basicamente, é um bocado de palavras junto. Não, mentira, gente. Dicionário é uma frase também, Bob? Não, né? Gente, ó. Isso é uma coisa boa. Frase, gente, é todo enunciado linguístico, ou seja, tudo que tu fala, né? Que tem que ter o sentido completo, tá? Tem que ter o sentido completo e a gente encerra ele com um ponto final, tá? Então, se eu pegar e disser assim, Bob, eu gosto. De quê? De quê? Corretamente. Se eu pegar e falar, eu entreguei. O quê? Exatamente. Né? Se eu pegar e disser assim, comi. O quê? Exatamente. Você conseguiu entender. Agora se eu disser, não, a gente não tem aí o sentido completo. Agora se eu pegar e falar assim, Bob, eu caí. Entendeu? Entendi. Se você entendeu, tem o sentido completo. Então, a gente tem uma frase, tá? A gente tem uma frase. A gente pode... Tipo, se fosse assim, tu fala, eu caí, e eu disser, bem feito, é o quê? É frase também? Sem vergonhice. Sem vergonhice de não ajudar o amigo. Mas então, a gente pode ter frases enormes, né? Tipo, sei lá, Clarice e Yasmin correram do cachorro selvagem que corria do porco doidão, né? Isso aí, você entendeu? Não faz sentido assim, de real, né? Mas o contexto você entendeu. Então, se você entendeu e tem sentido completo, isso é uma frase. A gente pode ter frases com uma só palavra, Bob? Sim. Pode. Se eu gritar assim, madeira, menino, corre. Se eu disser só madeira. Se eu disser, venci. Tu entendeu? Sim. Se eu falar assim, silêncio, tu entendeu? Sim. Se eu gritar madeira, tu entendeu? O que tá acontecendo? Tá caindo um pedaço de pau no meio do mundo, né? Agora se eu pegar e falar assim, se eu chegar no meio, aqui, abrir a porta e gritar, fogo! Significa o quê? Que aí o negócio tá pegando fogo, né? Ô, louco, bicho! Ô, aqui, meu! Né? Aí eu vou pegar e aí, se eu tenho sentido completo, gente, se eu tenho sentido completo, eu tenho uma frase. Ou seja,
frase é tudo aquilo que a gente tem o sentido completo, né? E a gente encerra com o ponto final, tá? Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado tem sentido completo, tá? Então, não necessariamente eu preciso ter verbo. Eu tenho que ter sentido completo, tá? Então a gente tem aí como exemplo: silêncio. Atenção, silêncio. Né? Se eu falar silêncio, entendeu? E eu vou lá, e agora, José? E agora? Né? A gente tem verbo? Não, não tem verbo, né? Mas a gente tem o sentido completo. Tipo, lascou, choveu. Tu entendeu? Entendi, né? Então é isso aí. Eu entendi, não sei por você. E aí, não sei o que dizer. Tem sentido completo? Tem. Né? Significa que tu não sabe bulhufa o que tu tá falando. Ó, as frases são marcadas por entonação, que na escrita ocorrem com o recurso de sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos, tá, gente? Ó, detalhe aqui eu falei ponto final, gente, mas ó, qualquer ponto, tá? A pontuação ela sempre vai determinando, tá? É isso aí. A frase tem sentido completo. Não é obrigatório ter verbo. Eu vou passar agora pra oração. Eu não sei o que é, vou falar. Ó, gente, a oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá? E aí ela pode ou não ter sentido completo. Diferente da frase que eu tenho sentido completo, tá? O importante é ter sentido completo. Na oração, o importante é ter verbo. Deu para entender? Na frase, o importante é ter sentido completo. Na oração, o importante é ter verbo, tá? Então, se eu falar, Emily derrubou a galinha. Deu para entender? Que a Emily derrubou a galinha? Deu, né? Ela empurrou uma galinha e a galinha caiu. Que maldade, Emily. Levaram tudo. Oxe, meu Deus do céu, levaram tudo. O verbo levaram, né? Deixa eu até pegar minha canetinha mágica aqui. Ó, Emily derrubou, a gente tem a presença do verbo, tá? Esse é o verbo, gente, ó. Tá? Levaram tudo, a gente tem a presença do verbo também, levaram, tá? Saia desse banheiro agora mesmo. Eu tô falando do quê? Do mamaco que estava lá, né? Então, saia, do verbo sair. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, tá? Vamos sair hoje. A gente tem aí uma locução verbal, tá? Vamos sair. Correto, gente? Então, para ter frase, eu tenho que ter sentido completo. Para ter oração, eu tenho que ter verbo, tá? E o que é período, tio Igor, amiguinho? Ó, o período é uma frase organizada em uma ou mais orações. Então, você tem que entender que oração tem verbo. Para eu ter período, eu tenho que ter uma oração ou mais, tá? Então o período pode ser simples ou composto, tá bom? O que é um sujeito composto, Bob? É um sujeito todo partido. Que? É um sujeito todo partido. Não, mas é um sujeito que tem um posto de gasolina. Ai, meu Deus. Só piada boa. Só piada boa. Ó, então você tem que entender aí, né, que o período ele é composto por orações, tá? A gente pode ter o período simples ou o período composto. No período simples, a gente só vai ter uma oração, tá? Ou seja, que é agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal, tá? Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta, tá? Então, ó, o porco Cláudio derrotou as galinhas ninjas. Quantos verbos a gente tem? Só um. Correto? Se a gente só tem um verbo, a gente tem período simples. Oi? Não falou, mãe? Olha, meu Deus. Faltam apenas alguns dias. Faltam. Tem só um verbo? Tem. Se só tem um verbo, é período simples. Talvez eu vá. Só tem um verbo? Sim. Então, é período simples, tá? Então, para eu ter período simples, eu tenho que ter apenas uma oração. Show?
Mamma mia! Já no período composto, né? A gente vai ter o quê? Dois verbos, né? Então, se a gente vai ter dois verbos, a gente vai ter duas orações, ou seja, o período composto, tá? O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, as orações são sujeitas ao número de verbos ou de locuções verbais, tá? A gente vai ter o exemplo, ó. Faça. Qual é o outro verbo? Pedir, né? Então, a gente tem o quê? Faça como eu pedi. A gente tem aí duas orações, tá? Não sei se tenho coragem. A gente vai ter qual é o primeiro verbo? O verbo saber. Qual é o segundo verbo? O verbo ter, tá? E aí, qual é a primeira oração? Não sei. Qual é a segunda? Se tenho coragem, tá? Dá dando para entender, gente? Se eu tenho dois verbos, automaticamente eu tenho duas orações. Então eu tenho um período composto, tá bom? Se eu só tivesse um, a gente ia ter o quê? Um período simples, tá bom? Então, com dois verbos a gente tem período composto, tá? Começou a gritar enquanto ela ia passando. A gente tem o quê? Começou a gritar, ia passando. A gente tem o quê? Duas orações. Começou a gritar enquanto ele ia passando, tá? Então a gente tem aí período composto. Suave, bem facinho, gente. Não é nada de muito assustador, não. E a gente vai começar, se você já entendeu aí o que é o período composto, gente. Só suavidade, só... A gente vai ter aí o período composto por coordenação, tá? Lembrando que o período composto é quando a gente tem mais de uma oração. Como é que a gente sabe que tem mais de uma oração? Quando tem mais de um verbo, tá? Como diria o poeta Cebolinha, mais de um verbo. Período composto por coordenação é aquele cujas orações não dependem sintaticamente uma das outras, porque são independentes. Tio Igor! Ei, mas explica isso aí! Ó, se eu pegar e disser assim, eu vou ler. Gritou com o irmão e correu pro quarto. Ok, as duas se completam, né? Mas se eu separar as duas, eu consigo entender as duas tranquilamente. A primeira, gritou com o irmão. Tu entendeu, Bob? Sim. E se eu falar, correu pro quarto? Entendeu? Por quê? Não é isso, curiosidade sua. Aí é curiosidade sua, né? Ignorantes. Não, mas é porque é isso mesmo, mas é tipo assim, é verbo intransitivo. Quando eu vou ensinar verbo intransitivo, eu sempre boto o menino. É aquele que não precisa de pergunta. Se eu pegar assim, meu filho nasceu, aí tu vai perguntar o quê? Quando? Deixa ser curioso, mas não entendeu que ele nasceu. Então, gritou com o irmão e correu para o quarto. São duas orações independentes, uma não depende da outra. Elas se completam, né, em questão de sentido, mas uma independe da outra. Eu consigo entender que nessa ele gritou com o irmão e na outra ele correu para o quarto, tá? Se assim, eu tenho um período composto por coordenação, tá? Na outra, a gente tem o que aqui? Três orações, né? Descansei, fui à praia, visitei lugares maravilhosos. Então, se eu tirar aqui, ó, separar, eu consigo dizer assim: descansei, você entendeu? É pra ter entendido, né? Que eu fico descansado. Fui à praia, tu entendeu? Eu entendi, né, tio? E se eu falar, visitei lugares maravilhosos, tu entendeu? Eu entendi, né, tio? Então, se eu juntar as três, eu consigo ter um sentido mais amplo, mas uma não depende da outra para existir, né? As três orações têm sentido completo por si só, são independentes, tá bom? Uso de vírgula para separar períodos compostos. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu vou dar uma pausinha, só um instante. Ai, meu Deus. A pergunta fuleiragem, eu não falei dela. A tua mãe te odeia. Ah, você é pobre. Ai, meu Deus, é pobre. Eu tenho pobre. Olha só um gordinho, que coisa horrível. Vai procurar um médico.
Depois de alguns segundos da gente imitando o Igor Guimarães, eu e o Bob aqui estava rindo, imitando isso. Vamos lá, uso da vírgula para separar períodos compostos, tá? A vírgula é usada para enumerar termos com a mesma função, por exemplo, né? Então, se os termos tiverem a mesma função, a gente vai conseguir separar, né? Então, por que os animais, as aves, os peixes e os seres humanos são diferentes, né? Animais, aves, peixes, não são a mesma coisa, né? Assim, do animal não, né? Mas não é tudo substantivo? Então, eu consigo separar eles pela vírgula, tá? A vírgula é também usada para separar orações coordenadas que não estejam ligadas por nenhum conectivo em períodos compostos, como a unidade sagrada nos torna vivos. A unidade sagrada nos torna vivos. A diversidade dá continuidade à nossa existência como povo. Tá? Então, quando eu tiver duas orações, né, eu vou usar a vírgula para separar essas orações coordenadas, né? Ou seja, que cada uma tem sentido por si só, tá? E quando elas não estando ligadas por nenhum conectivo, eu posso colocar uma vírgula, tá? Então, a unidade sagrada se torna vivo, tu entendeu? Entendeu, né? A diversidade dá continuidade à nossa existência como povo, tu entendeu? Eu entendi, né? Então, eu posso colocar, como eu não tenho nenhum L, eu posso colocar apenas uma vírgula, tá bom? Como diria o poeta Cebolinha, tá? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Essa aqui é a cara que você faz quando você está conversando com teu amigo, sabe? Aí você vê ele fazendo uma coisa que você sabe que é errado e você diz, patético. Essa cara aí, é essa aí mesmo. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Vai, Bob!